Meio-dia e 20, de volta com o Jornal do Meio-Dia, e ainda não foram anunciados os nomes do novo secretariado da Prefeitura de Blumenau. O prefeito Napoleão Bernardes ainda está definindo a equipe. A repórter Jamile Cardoso conversou com ele sobre o assunto e também sobre os desafios da nova gestão. O prefeito mais jovem da história de Blumenau foi reeleito em segundo turno com 57% dos votos válidos para o seu segundo mandato. Napoleão Bernardes esteve de férias por 18 dias. Foi a primeira vez que ele se ausentou da prefeitura e agora está de volta em entrevista com a gente. Prefeito, essa semana, então, retomando os trabalhos efetivamente, deve sair também o anúncio do novo secretariado, que é algo que todo mundo espera? De fato, ao longo desse início de fevereiro, a nova equipe para o segundo mandato ela será formada. Como no nosso caso de Blumenau houve a reeleição, então do ponto de vista administrativo e também político, a decisão mais estratégica foi a que tomamos, de fazer o anúncio do secretariado no início de fevereiro, por duas razões. Do ponto de vista administrativo, porque dia 31 de dezembro há o fechamento das contas de governo por parte da Lei de Responsabilidade Fiscal, então os secretários do primeiro governo tinham responsabilidades administrativas no fechamento dessas contas. Então, por uma questão legal, por uma questão administrativa, a estratégia foi no sentido de postergar o anúncio do secretariado para a nova etapa de governo, por início de fevereiro, tendo em vista, por um momento, essa questão da Lei de Responsabilidade Fiscal pelas responsabilidades e atribuições administrativas de cada um. Num segundo aspecto, do ponto de vista político, até porque no início de fevereiro também há a abertura do ano legislativo na Câmara Municipal, há uma nova Câmara, há uma nova legislatura, e por isso a estratégia, então, de se ter optado por essa decisão que foi a mais salutar. Mas independente dessa questão do anúncio do secretariado, as políticas públicas do município estão consolidadas e as ações não param ou não são interrompidas em virtude desse anúncio ter já acontecido em janeiro ou acontecer no início de fevereiro, como foi a nossa decisão. As coisas no município continuam andando a plena força, a pleno vigor, e todas as políticas públicas, elas obviamente têm continuidade, e o novo secretariado é no sentido de novo ritmo, novo gás, novo ânimo e aperfeiçoamento e lapidação dessas políticas públicas importantes à população. Adiantando um pouquinho o assunto, haverá muitas trocas? O senhor já pode falar isso pra gente? Estamos na fase aí do amadurecimento dos nomes, das equipes, na análise disso. Uma boa parte da equipe deve se manter, talvez os mesmos nomes em outras posições, aproveitando as experiências, até porque a memória de governo, muito de memória de ações, alguns secretários devem sair também por seu desejo. 4 anos de um governo é uma imersão de vida, e isso também gera até desgaste do ponto de vista pessoal, e muitas vezes é desejo do próprio secretário. Enfim, novo ar, novo fôlego. Mas muitos, evidentemente, devem continuar, outros vêm para fazer essa integração que é importante, essa oxigenação que é importante da experiência dos que ficam, com um novo entusiasmo e um novo ânimo dos que chegam. Então, essa simbiose da experiência com também o novo ânimo e a nova energia dos que iniciam as suas atividades, isso vai fazer bem para a cidade. Agora, prefeito, durante todos os seus discursos, logo após a reeleição, o senhor falou em corte de gastos, em apertar o cinto diante da crise financeira que o Brasil atravessa. Como encarar, então, esse início de 2017, que ainda é bastante difícil? Nós, desde o primeiro dia de governo, do primeiro dia de gestão, ainda em 1º de janeiro de 2013, iniciamos profundas reformas administrativas no âmbito do município que nos permitiram chegar até aqui. Diferentemente de muitos estados do Brasil e de muitos municípios, Brasil afora, estamos com salários em dia, as obrigações em dia, ações, realizações, obras por toda a cidade. Obviamente, para ter chegado a esse contexto tão diferente de tantos estados e tantos municípios brasileiros, isso demandou um esforço gigantesco de gestão, tendo como pilar, valor fundamental, primordial, a questão da transparência, fazer mais com menos, gastar menos com o governo para poder investir mais nas pessoas, e isso valeu desde o primeiro dia de governo de 2013, com a redução do número de secretarias, corte de quase uma centena de cargos de confiança, redução do próprio salário de prefeitos, secretários, da equipe de governo, austeridade total, inovação, parceria público-privada. Então chegamos até aqui com esse conjunto de ações. A crise no Brasil, ela continua, tem afetado fortemente as contas públicas, as notícias demonstram isso, então nós vamos continuar com rigor nas contas, porque um governo, para ser eficiente, ele tem que ter uma gestão responsável. Então, apertar os cintos, o controle absoluto do custeio e a transparência total são obstinações no dia a dia da gestão. E o que fazer com esse recurso reduzido? Bom, é a questão de poder definir as prioridades, definir as metas. Nós temos aí muitas prioridades apontadas pela população, até no período da eleição, e a reeleição é importante por isso. É uma imersão junto à comunidade para ouvir as prioridades. O tema mais primordial, o tema mais imediato
imediato que o município como um todo está enfrentando e vai vencer é a questão do transporte coletivo. Tomamos uma decisão em 2016 de rompante, de ruptura, né? Rompemos com o que não funcionava, que era a concessão do transporte coletivo, com um consórcio que não atendia as demandas da população, deixava literalmente a população a pé, atrasando o salário de motoristas e cobradores, muitas paralisações decorrentes em relação a isso. Então, numa medida quase que inédita, sem muitos precedentes no Brasil, nós, com pulso firme, coragem na tomada de decisão, demos um basta àquilo que não funcionava. Ao longo de 2016, uma operação emergencial garantiu o transporte, né? Não houve mais paralisações, as pessoas não ficaram mais a pé, os ônibus passavam pelos pontos de ônibus, motoristas e cobradores tinham salário. E 2017 é o ano da virada de página definitiva em relação a esse tema, na nova concessão para um novo sistema que garanta a qualidade de atendimento à população. Esse é o tema absolutamente prioritário para esse início de ano. Com certeza. Prefeito, muito obrigada por ter nos recebido. Um excelente 2017, que o senhor possa, de fato, colocar em prática muitas das suas ações. Eu que agradeço, um abraço.